nós vamos estar abordando hoje é a educação no lar. Então, rogamos ao Mestre Jesus, aos convidados espirituais, que nos auxiliem nesse estudo que vamos estar realizando, compreendendo que é matéria para seminários e matéria para vivência de várias existências, para que nos eduquemos no que vem a ser a educação no lar. Vamos estar analisando o que é o lar na visão do espírito mortal, no que se constitui e como nós podemos construí-lo com maior qualidade. Vamos estar analisando o processo educacional ao longo das eras e também na visão do espírito imortal, nos conduzindo a sermos células mais saudáveis no nosso ambiente doméstico, na construção do lar real. Compreendendo, como já foram feitos vários estudos aqui nessa temática, que o lar prepara a criatura para a vida em sociedade. Então é importantíssimo e de urgência que busquemos a formulação dos nossos lares em pauta no Evangelho do Cristo, para que sejamos seres mais saudáveis na sociedade, para que modifiquemos padrões e paradigmas, renovando e participando do processo de regeneração do nosso planeta. Prosseguindo então, vamos compreender o que vem a ser o lar. O que nós entendemos por ser lar? É casa? É um ambiente físico? É família? O que é? E nessa matéria, por André Henrique, O Melhor é Viver em Família, ele traz para nós que a casa é habitação, cimento, madeira, tijolos e móveis. Não pode ser, na realidade, o que nós aprendemos como sendo o lar. E a família? São pessoas aparentadas que vivem, em geral, na mesma casa. Pai, mãe, filhos, genro, nora, avós. A família é um grupo de espíritos necessitados em compromisso inadiável para reparação e crescimento. Então, na visão do espírito imortal, nós sabemos que é um grupo, é um clã de espíritos que trazem quadros de simpatia e de antipatia, como nós estudamos no Livro dos Espíritos, e que trazem necessidade urgente de vivência, de reformulação de paradigmas, de reformulação de vivências para o bem, porque podemos ter nos exercitado bastante nos quadros de egoísmo e de orgulho, agora buscando na vivência mais próxima daqueles das quais ferimos ou que nos feriram, a vivência do perdão e do amor incondicional. Existem vários tipos de família, conforme a afinidade entre os espíritos que as integram. As afeições reais sobrevivem, permanecendo indissolúveis e eternas. Nos remetemos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, onde nós vamos aprender a respeito dos relacionamentos e das famílias, dos laços que vão existir entre as famílias, laços consanguíneos e laços espirituais. Espirituais sendo aqueles, seguindo o nosso estudo do Livro dos Espíritos, das quais nós construímos, conquistamos afinidades espirituais. Laços consanguíneos são aqueles que meramente nos ligam a fatores genéticos, mas podem não existir ali os laços afetivos, os laços espirituais, mas são, sim, oportunidades de construir estes segundos. E o lar? Não é casa e não é família. O que será que é, então? O lar é o sentimento de união que envolve a família em prol da harmonia doméstica. Então, ele vai ligar o fator físico do ambiente da qual nós habitamos, que também é um ambiente na visão espiritual, porque vão existir seres ali nos dois planos da vida, e vai reunir a família em prol dessa harmonia. Então, essa harmonia entre os seres que convivem naquele ambiente é o lar. Então, podemos sim ter um lar, ou podemos estar no processo de construção deste lar, ou podemos meramente estar convivendo fisicamente, mas não construir esse sentimento de harmonia e de união. Então, esse sentimento denota o que vem a ser o lar. Temos então o trabalho ali a ser realizado da dedicação, da renúncia, do silêncio, do zelo e tantos outros sentimentos que devotamos àqueles que se unem pela eleição afetiva ou através do impositivo sanguíneo. Então, o objetivo dessas reuniões, desses clãs, desses espíritos ou dos quais nós estamos inseridos, é o da formação deste lar, formação desses laços afetivos, das quais podemos já ter começado ou das quais somos convidados a iniciar como tarefa de urgência, nos dizem os espíritos. Urgência no sentido de quanto mais rápido optarmos pela construção do lar, mais aceleradamente será o nosso processo evolutivo.
quanto mais resistirmos, mais quadros dolorosos poderemos angariar neste caminho, nessa trajetória. Então, vamos estar adentrando ali um processo bem rápido, bem sintetizado de como foi o processo educacional na história, para depois adentrarmos a educação no lar. Como é que chegamos lá? Na obra Constelação Familiar, da qual Divaldo também tem uma palestra bem rica, a Joana traz para nós uma linha histórica desse processo da educação, da qual nós vamos trazer. Nós podemos fazer uma análise antropológica do processo educacional também nos reinos anteriores do reino nominal. Então, no reino animal, nós já podemos começar a perceber o processo educacional das espécies. Mas a educação formal, ela se inicia em Creta no século 7 a.C. Era dividida entre os pais e o Estado. Então, os pais tinham responsabilidade pela educação dos filhos até os 17 anos. Aos 17 anos, eles eram dados ao Estado e o Estado estaria os educando dentro do regime militar para conquista de terras, conquista de poder, conquista de espaço até os 27 anos de idade. Então, vê-se ali uma divisão entre o processo educacional, sendo responsável por um período os pais, depois o Estado. Prosseguindo, faça-se uma análise do Oriente. Sempre existe essa comparação entre o processo educacional no Ocidente e no Oriente. No Oriente, um pouco diferenciada com a educação mnemônica. Mnemônica nos lembra os processos da memória, aonde então se memorizava os textos sagrados, as escrituras sagradas, para aprender a respeito do processo educacional. E através dessa repetição, meditação, aquilo era interiorizado pela criatura. Lembramos também, no próprio processo da pedagogia, o estudo da pedagogia, nós vamos estudar Atenas e Esparta. Atenas representando as artes, o amor pela cultura, o amor pela filosofia, e Esparta representa mais uma vez o regime militar, os exércitos, para conquistar as grandes nações, para ter o poder sobre as populações. Também é feita uma análise, Joana de Ângeles faz uma análise da psicologia em nós. Atenas representando os processos femininos e Esparta representando os processos masculinos das virtudes das quais nós conquistamos. Roma, no século VI a.C., é o início da educação patriarcal. Então existiam clãs e grupos espirituais nas quais uma figura masculina mais senior, com maior conquista, estaria lidando e educando os seres. Não necessariamente os pais, mas uma figura masculina. Ali vai passar então ao processo da consanguinidade. Vamos considerar as famílias, os clãs que pertencem ao mesmo quadro de consanguinidade, onde os pais estariam liderando o processo educacional. Encontramos a educação através do Cristo, que nesse propósito da consanguinidade nos remete a lembrar quem é minha mãe e quem são meus irmãos, para que percebamos-nos na grande família universal, convidando ao processo de autoevangelização como educação para nós. Prosseguindo na história, 8 de março de 1857, vemos uma modificação no regime educacional nos Estados Unidos, onde 187 mulheres trabalhadoras no subúrbio de Nova York se protestaram contra o governo americano, pedindo com que as horas de trabalho fossem reduzidas de 16 para 10 horas, para que pudessem se dedicar à criação e educação dos filhos no seu lar. Esse processo resultou em elas serem presas e ateadas a fogo num barracão da qual elas estavam. E marcou ali o regime na qual foi concedido o horário de trabalho igual entre os sexos. E também permitido com que a mulher tivesse maior dedicação ao lar e mantivesse assim mesmo o seu padrão de trabalho. No catolicismo, nós vamos entrar na Idade Média e a educação catedrática. Isso nos lembra fatores das quais nós trazemos resquícios até na atualidade, porque a educação catedrática era aquela que falava assim para nós: quando o sangue sair, a educação entra. Então é através dos processos que nós lembramos. Se não foi conosco, talvez com os nossos pais ou antecedentes aos nossos pais, que conheceram a palmatória, que se não decorasse ou se não falasse a tabuada, ajoelhava no milho. Então esses são os processos da educação catedrática, que através do medo convidavam-nos criaturas a nos autoeducar. Aí adentramos o processo com Comênios, com a reforma do sistema educacional. Comênios, que trouxe para nós a didática magna, que
que vai gerar ali o processo da pedagogia, veio nos ensinar os diferentes graus de aprendizagem da criança, analisando as fases que foi gerar o quê? As classes de aula, primeira classe, terceira classe, para perceber a graduação do ensino, que é graduar. Jean-Jacques Rousseau, com Emílio, que veio trazer para nós patamares de ética, de moral dentro da educação, do sistema educacional, mostra um progresso dentro dessas metodologias diferenciadas de educação. Pestalozzi traz para nós a educação pelo amor. Narra-se, na biografia de Pestalozzi, a gente estuda que era bem diferenciado. As crianças que eram levadas a estudar com Pestalozzi, uma delas sendo Allan Kardec, quando adentravam o Instituto a primeira vez, o Instituto Pestalozzi, e encontravam-se com Pestalozzi, eles se ajoelhavam para receber as crianças. Porque geralmente as crianças, quando conversam conosco, olham para cima e sentem-se intimidadas. Enquanto que ele buscava perceber nas crianças um ser em desenvolvimento, em potencial. Bem parecido com o que nós estudamos, que na doutrina espírita as crianças são os espíritos imortais que reencarnam com sua bagagem, com sua dignidade, com suas conquistas e suas tendências. E ali vamos adentrar Kardec com o processo educacional. A doutrina espírita é todo um processo educacional para nós, convidando-nos à mudança, consciente, escolha para todos nós. Maria Montessori, que foi para nós ali representando a mulher, vencendo os preconceitos na Itália, para que pudesse trazer uma metodologia. Com muito esforço se formou em medicina e se dedicou à educação de crianças com problemas mentais que eram desprezadas pela sociedade. Ela lutou bastante para que elas pudessem se engajar, ser inseridas numa proposta de educação espiritual. E Eurípides Barçanufo e muitos outros. Eurípides Barçanufo com a criação do Colégio Allan Kardec, onde começam-se a doutrinação, o ensino da doutrina espírita desde os níveis primários da educação. Então nós vemos que, dentre a história, houve muita divisão no processo educacional. Ora o Estado, ora os pais, ora a sociedade responsável pela educação dos espíritos reencarnantes. Ainda existe isso na atualidade, porque muita discussão, principalmente na Inglaterra, é quem é responsável pela educação dos filhos. Muitos pais querem que as escolas se responsabilizem, que os centros espíritas se responsabilizem, que as instituições religiosas se responsabilizem. E muitos dizem que deve ser um processo que inicia-se no lar, tendo sim a educação formal, acadêmica, complementar este processo no progresso do espírito. Então, vamos nos remeter a Emmanuel, que dentro do espiritismo, dentro da história do nosso planeta, é o grande educador por excelência. Quando nós estudamos Emmanuel também como sendo padre, Manuel da Nóbrega, que trouxe ali a educação dos próprios indígenas na formação do nosso país, ou quando o Brasil foi descoberto. Ele veio auxiliar nesse processo de educação. Ele nos diz no Consolador, na questão 110, que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, e é por esta razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, enquanto existe sim a importância da educação, seja no centro espírita, que nos auxilia, que nos esclarece, seja na escola, que pode e visa a educação intelectual, mas visando cada vez mais a moralidade do ser, e qualquer outras metodologias, o lar será sempre o melhor educandário, porque é o primeiro a iniciar esse processo educacional. Emmanuel cita numa outra obra também que o lar seria para nós o primeiro passo na nossa educação espiritual, sendo os nossos pais os nossos primeiros professores, e o nosso primeiro dia de vida seria o nosso primeiro dia de aula. Então refletimos dessa maneira a importância da formação deste lar, que nós aprendemos a ser esse sentimento de harmonia entre os seres que ali se encontram. Onde que começa essa educação? Se fôssemos nos perguntar. É no lar, mas onde? Nós viemos de um lar, mas estamos no processo de iniciar, ou se já não iniciamos, a formação dos nossos lares, seja agora, seja no porvir. Vai começar com a formação de casais ou seres que vão se unir para uma função maior. Para entendermos o que vem a ser os casais, os relacionamentos que trazemos na nossa atualidade ou nas nossas experiências atuais,
vamos nos remeter a Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade. Nesse capítulo, ele aborda os casamentos. Essa obra é bem rica, porque ela vai tratar dos capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo por capítulo. Martins Peralva vai desdobrando o que André Luiz já nos traz com grande propriedade. Ele vai nos dizer que os casamentos na Terra são de várias ordens, para que entendamos esses processos. Existem os casamentos ou os casais acidentais, o próprio nome já diz, encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Acidentais não significa acaso, porque nós acabamos de estudar que acaso não existe. Acidentais, como o nome ali está avisando para nós, seria sem qualquer fator ou interesse espiritual, somente na superfície. Então visamos ou casamos porque ele era bonito, porque ela era linda, porque tinha dinheiro, porque tem status, porque é uma oportunidade de eu sair de casa e muitas outras questões. Não visa ali um ascendente espiritual superior por trás dessa união. Provacionais. Esse, Martins Peralva diz que é o maior número na Terra dos casamentos são provacionais. É o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Estão entendendo que é uma proposta reeducativa. Provacionais porque existem quadros ali a serem conquistados que não foram conquistados entre esses seres em existências anteriores. Sacrificiais, que é o reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Então, onde existe um espírito numa maior elevação, outro numa menor elevação, e aquele que se encontra temporariamente na maior elevação, por amor incondicional, aceita ou se propõe ao resgate deste outro na vivência. Então, se percebe que existe uma ascendência de um sobre o outro a nível espiritual. Afins, que é o reencontro de corações amigos por consolidação de afetos, então fortalecimento desse laço afetivo, mas já existe a conquista, não é mais provacional, porque um colabora no processo evolutivo do outro em harmonia. E os transcendentes, que são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Quando eu li essa passagem, me lembrei de Allan Kardec e Amélie Baudet, que se reencontraram visando a educação da humanidade na proposta espiritual, na codificação do espiritismo, porque ela também foi uma grande mulher atrás de um grande homem, um grande espírito, colaborando na educação dos seres. Então nós vemos ali os diferentes graus de casamento e uniões que formam os lares. Então é interessante perceber por que na sociedade muita gente diz que o casamento é uma instituição falida. Não é na realidade, porque todas essas propostas visam o crescimento do ser. Falida pode ser porque os ascendentes não são corretos, ou a intenção dessas uniões podem não ser nobres, mas é correto que se mude de uma para outra. Pode se evoluir, por exemplo, de um casamento acidental para um provacional? Pode acontecer que existe esse reencontro das atrações e nesse processo podemos machucar ou ferir, mesmo nessa reencarnação ou em outra, viremos para o processo do reajuste. Ou podemos, nos provacionais, nos escolhermos a nos sacrificar, porque vai ser correto de que nos casais ou na formação dos casais é uma proposta de renúncia espiritual a muitos dos nossos quereres e vontades, para que o outro também tenha o espaço de se manifestar. Então é interessante percebermos as diferenças entre os casais que formam os lares. Prosseguindo, nós vamos aprender sobre o casamento e o lar com o Livro dos Espíritos. Na questão 695, Kardec pergunta aos espíritos se seria contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres. E os espíritos respondem para nós que é um progresso na marcha da humanidade, porque senão continuaríamos a reforçar os nossos quadros de orgulho e egoísmo, porque não estaríamos na convivência permanente uns com os outros, aprendendo ao longo das eras o respeito, a fidelidade e muitos aspectos que constroem o lar, que é um processo da qual nós estamos investindo na construção dele. O Kardec prossegue nas perguntas. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem que é uma recrudescência
do egoísmo, reforçaria os nossos quadros de egoísmo. Para aprendermos a nos integrar na grande família universal, necessitamos de aprender a reeducar as nossas emoções no convívio uns com os outros. E esse convívio mais próximo nos auxilia a respeitar as diferenças, a crescermos, a nos libertarmos psicologicamente, para que possamos adentrar a grande família universal. É um ensaio para nós. E nesse artigo denominado Família e Espiritismo, Gilberto Tomasi nos traz a compreensão para sabermos como é que estamos nos nossos relacionamentos afetivos. O termômetro da relação familiar no todo, não só entre os casais, da harmonia, é o carinho. Esse é o termômetro que nós podemos medir como é que estão as nossas relações. Quando ele termina ou não existe nas conversas, no toque, no relacionamento geral, há com certeza um aviso de rompimento parcial ou de total de convivência. Então seria um termômetro. Como é que estão os nossos relacionamentos? Não é o carinho que nós vimos que a Joana de Angelis trouxe com a afetação, que seria o apego, mas é o carinho no cuidado, na busca de semear, de cultivar os bons relacionamentos, de buscar superar as dificuldades, nos interessar pelo outro, pelo processo do outro. Aí nós vamos aprender que o Evangelho no lar, essa terapia espiritual, nos auxilia a nos aproximar, a tratar dos nossos dramas, das nossas dificuldades e nos aproximar uns dos outros. Mas de uma maneira geral, esse carinho seria o termômetro dos nossos relacionamentos. Não dizer que vão existir relacionamentos onde não existem desentendimentos, porque isso é ilusão. Isso é pintado pelas novelas, pelos filmes, pelos romances, para que nós tenhamos aquela parte que o Emmanuel denomina do doce encantamento. Mas na realidade temos diferenças. E é através da superação dessas diferenças que nós vamos conquistando esse carinho que vai estar edificando na realidade os nossos lares. Então, por mais que a gente brigue ou entre em discussão, seria cultivar esses quadros. Não devemos citar experiências pessoais, mas nas experiências pessoais nós aprendemos também. Muitas vezes entramos em quadros onde nos desentendemos, mas somos sempre assim. Se eu faço chá, eu vou lá e levo chá, por mais que eu não olhe na cara, eu coloco o chá do lado. E nós vamos começando a perceber que existe o cuidado e o carinho, por mais que existem os desentendimentos. E vamos superando isso dentro da visão do espírito imortal. Pais e mães constituem lares, e nós aprendemos com Chico Xavier nessa passagem que os pais são educadores responsáveis. Por isso que são dados aos pais o primeiro contato com a criatura no lar em que nasceu. Ele chama os pais de dirigentes espíritas no santuário doméstico. É muito sábio isso que ele fala. Mesma maneira que funciona no centro espírita, e existe um dirigente, os pais são os dirigentes espíritas do santuário doméstico. Ele diz no final que, em razão disso, precisamos considerar em doutrina espírita que, acima dos maiores delinquentes, permanecem os pais levianos e voluntariamente irresponsáveis. É muito sério isso, porque nós sabemos que as criaturas, o primeiro passo na sociedade é o lar. E se não teve, ou se foram levianos na criação dos filhos, a sociedade os educará, como dizia meu pai. Então nós percebemos que esse quadro é fundamental. E na obra A Arte Moral de Educar os Filhos, Walter Barcelos vai tratar de uma passagem, várias passagens que Chico Xavier falava a respeito da educação. E nas suas viagens ao umbral, ele decorreu e encontrou muitos pais na experiência da paternidade, que abandonaram filhos e mulheres nessa experiência de educação dos seres. Encontrou mais pais do que mães. Ele falou lá, deixando-nos a refletir a respeito dessas experiências. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer como educar os filhos dentro dessa percepção do espírito imortal. Vai estar dizendo que desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da existência anterior. Então, de se ocupar disso, os pais devem aplicar-se a perceber essas nuances sutis que aparecem no comportamento das crianças. Já na própria gestação já pode se perceber, principalmente nós lemos na literatura espírita na gestação de gêmeos, onde existem até os processos de choque entre os seres que ali se encontram. Na amamentação, se existe os quadros de egoísmo, nas pequenas conversas que existem com a criança, se consegue dividir ou não, se tem a capacidade do altruísmo ou não, tudo isso vai ser perceptível nos comportamentos infantis. Mas é de melhor
o de maior urgência é que os pais se dediquem ao tempo de convivência com esses espíritos para que possam perceber na idade da infância, até os 7 anos, nós sabemos que é mais ou menos aos 7 anos, a criança começa o processo reencarnatório a se finalizar, o que torna mais difícil esse processo educacional. O objetivo, nos diz Allan Kardec, desse processo educacional seria a destruição ou a transformação do egoísmo. E ele pergunta aos espíritos na questão 917, como destruir o egoísmo? A resposta é bem longa, mas ele próprio, numa nota, traz para nós um conceito que nos ilumina bastante a consciência. Ele vem nos dizer que poderá ser muito longa essa cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, pela educação. Não por essa educação que tem de fazer homens instruídos, mas aquela que vem formar caracteres, como já nos diz Kardec no Livro dos Médiuns. Muitos pais nesse posicionamento novo têm ali o quadro de insegurança que foi abordado no estudo da Joana de Ângeles. Medo de não suceder na tarefa da paternidade ou da maternidade. Medo de errar. Medo de não processar bem a educação dos filhos e de se responsabilizar se não der certo. E essa pergunta Kardec faz aos espíritos também. Mas e se o pai ou a mãe fez tudo o que podia na educação do filho e mesmo assim suas decisões foram errôneas? Faliu na tarefa? Os espíritos vêm nos dizer que os pais, por terem dado essa oportunidade de educação, não são responsáveis porque temos o nosso livre-arbítrio. Convidando ali a superar esses quadros de medo, compreendendo que nos colocar na experiência é mais valioso do que isto. Augusto Cury, na obra Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, nos traz alguns aspectos sobre a educação dos filhos e como podemos auxiliar com maior qualidade. Ele vem dizer, leve seus filhos a encontrar grandes motivos para serem felizes nas pequenas coisas. Quer dizer, supere o criticismo, mas busque perceber as grandes vitórias, ou as pequenas vitórias, perceber as conquistas, por menores que sejam, porque vamos construindo ali a autoestima daquele ser que pode vir com complexos de culpa, complexos de inferioridade, que precisam ser reforçados no valor, na autovalia pessoal. Estimule os filhos a ter metas, porque nós vamos ver, não vamos tratar aqui, mas um dos quadros das fugas psicológicas através das drogas, através de outras metodologias, até o suicídio, denotam espíritos ou nós quando não estabelecemos metas através do vazio existencial. Levar-nos a não ter medo dos seus insucessos, a buscar superá-los. Ali me lembrou uma passagem que o Nazareno Feitosa conta numa palestra de um antropólogo que foi na África e teve contato com essa tribo chamada Umbutu. E eles têm crianças, e no final, quando ele estava indo embora, ele comprou um saco de doce, dividiu em vários saquinhos e fez uma brincadeira com as crianças de corrida e pôs os doces na marca final da corrida. E falou, o primeiro que chegar ganha os doces. E ele se espantou que todas as crianças deram as mãos e correram todas juntas, na mesma velocidade. Cruzaram a linha, pegaram os doces e dividiram entre si. Então, convidando-nos ao processo de educação espiritual. Doar-se aos seus filhos, construir uma excelente imagem de você, ali o exercício do perdão e do auto-perdão, do otimismo, alimentar a inteligência, a capacidade de pensar dos seres e encantar aqueles que vêm ter acesso conosco no processo de educação espiritual, contribuindo ali para a construção dos filhos da vida. Walter Barcelos nos traz também outras conotações de evangelização, o culto do evangelho no lar, a disciplina e não violência, o conhecimento de Deus e a cooperação dos pais, o poder indutivo do exemplo. André Luiz nos lembra, nos domínios da mediunidade, que o lar é um centro de poderosa indução espiritual. É ali que, através do exemplo, induzimos-nos uns aos outros na vivência do bem ou não. E vamos encerrar com as palavras de Pestalozzi, nos dizendo que o amor é o eterno fundamento da educação. Estamos todos nos exercitando no que vem a ser o amor real. E através dessa proposta de educação, se nos propormos como metodologia da nossa vivência diária, na construção dos nossos lares, podemos estar buscando a proposta do amor, superando os nossos quadros egóicos e dificultosos e vivenciando a proposta que o Cristo já nos convida há muito tempo, que amemos-nos uns aos outros. Muita paz.